Uma pessoa em postura ereta consegue observar seu corpo inteiro refletido exatamente entre as extremidades de um espelho plano. Bem aqui, já deve ter despertado tua memória de uma aula de ótica que você tem, clássica, todo mundo sabe disso que a gente vai falar aqui, que ele pergunta qual o tamanho de um espelho plano para que você consiga se ver por inteiro nesse espelho. Como isso aqui despertou a memória da gente, já vou inclusive aproveitar para lembrar, me escuta, mas não tira o olho da tela, que como é que a gente encontra a resposta disso, né? Você tem a pessoa em posição ereta, você tem os olhos da pessoa e ela tem que se colocar à frente de um espelho que vai ser colocado a uma certa altura do solo. Então vamos chamar a altura do espelho de X e a posição que ele fica em relação ao solo de Y. E a pergunta é, qual deve ser o tamanho desse espelho e a posição que ele deve ficar em relação ao chão para que a pessoa consiga se ver por inteiro? Entenda o que é que significa isso. Nesse caso, você tem a pessoa como objeto e observador ao mesmo tempo. Então, se o cara quer se ver pelo espelho, ele pode, se ele tiver muita grana e espaço, ele pode comprar um espelho que vá do teto até o chão. E aí ele vai ver mais do que o que ele quer. Mas se a ideia é ter o mínimo espelho por conta de espaço, ou por conta de grana, ou enfim, por um objetivo qualquer, qual é o tamanho que esse espelho tem que ter? E o que é que significa o mínimo espelho? Significa que eu olhando para ele, na margem superior do espelho, fica aqui ó, alinhado com a minha cabeça. Não dá para ver nada mais que isso. E quando eu olho para a base do espelho, eu vou ver os meus pés ali. E nada mais do que isso. Além do tamanho do espelho, se ele ficar muito alto, eu não vou conseguir ver os meus pés. E se ele ficar muito baixo, eu não vou conseguir ver a minha cabeça. Então, volta aqui para a tela. A demonstração que a gente faz diz que o tamanho do espelho, ele depende da altura da pessoa. A altura desde o topo da cabeça até o chão. Vamos chamar isso aqui de Hzão. E a gente demonstra em sala de aula, todo mundo viu essa, que o tamanho do espelho é a metade da altura da pessoa. De maneira semelhante, nós mostramos que a posição que o espelho deve ficar em relação ao chão tem a ver com a altura dos olhos. É inclusive uma medida incomum. Eu duvido que você tenha ouvido falar de a altura dos olhos de uma pessoa até assistir essa aula de ótica em sala de aula. A posição que o espelho deve ficar em relação ao chão tem que ser a metade da altura dos olhos da pessoa. Agora veja bem, isso é a questão clássica, quando você tem o espelho na posição vertical. Agora, a gente está falando das questões que a EFON gosta de aprontar, né? Uma variação do trivial. Vamos continuar a leitura do enunciado para você ver o que ela aprontou nessa questão. A pessoa consegue observar seu corpo inteiro refletido exatamente entre as extremidades de um espelho. Mas tem um detalhe. Um espelho inclinado de 30 graus em relação à vertical. E com a extremidade inferior apoiada no solo. Em função da dimensão Y do espelho mostrada na figura, qual é a altura máxima da pessoa, já que ela consegue se ver por inteiro nesse espelho. E olha a figura que a EFON mostra pra gente. Então você tem aqui a pessoa, representada pela sua altura Hzão. Você tem o espelho, e aí ele foge completamente do trivial. O normal que você já fez no curso que você assistiu, nas aulas que você assistiu em sala de aula, nos livros que você pegou, é colocar o espelho na vertical. E a EFON vai, apronta e coloca o espelho inclinado. E aí na hora que ela faz isso, ela transforma essa questão de geometria plana, de óptica geométrica, numa questão de geometria plana. Queria que você observasse o seguinte. Vou reduzir aqui um pouquinho essa figura para a gente conseguir resolver a questão nesse espaço aqui, tá? Você tem a altura da pessoa, a altura H. Daí você tem um raio que sai do pé dela paralelo ao chão, ou seja, na horizontal. Aqui ele já marcou para a gente um ângulo de 90 graus. Daqui ele coloca o espelho, e o espelho está inclinado 30 graus com relação à vertical. E tem um raio de luz que chega ao espelho perpendicular a ele.
Ai, Delfran, eu não consegui enxergar esse raio perpendicular ao espelho, não. Ele mostra esse ângulo aqui, mas eu não entendo por quê. Tem uma coisa de ótica boa da gente falar aqui. Ele mostra o raio de luz incidente no espelho e o raio de luz refletido no espelho. Lembra que na reflexão da luz, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são sempre iguais. Então, quando o ângulo de incidência for igual a 0 grau, o ângulo de reflexão também será. E é o que nós temos aqui. Porque por todo ponto de incidência passa uma reta normal. Se o raio de luz está perpendicular ao espelho, ele está em cima da normal. É por isso que a gente sabe, mesmo que ele não indicasse, aqui ficou uma redundância, que a gente ia ter um ângulo de 90 graus aqui. E aí ele coloca um outro raiozinho aqui na figura, ó, bem aqui assim, que não indica nenhum ângulo em relação a nenhuma das linhas mostradas. Agora, vamos descobrir todos os ângulos que a gente pode descobrir aqui. Primeira coisa que eu gostaria que você pensasse comigo, a gente vai ter que usar a nossa experiência de geometria plana aqui. O que acontece? Na hora em que a gente esticar a linha desse espelho aqui, ó, gostaria que você lembrasse que se aqui nós temos um raio de luz que incidiu e refletiu no espelho, nós temos aqui uma simetria, de modo que o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída. Esses ângulos aqui são iguais. Também, se a gente estica essa linha aqui, ó, porque no caso dos triângulos a gente tem que começar por onde tem mais informação, nós temos o chão e a vertical. Temos um ângulo de 90 graus nessa posição. Se aquele ângulo ali de cima é 30 graus, significa dizer que esse ângulozinho aqui vale 60 graus, tá? Então, ó, vou marcando aqui na figura maior. A gente estica aqui essa linha, descobre que esse ângulo aqui é 90 graus. Para ser o complemento ali do 30, nós temos aqui 60 graus. Detalhe é que quando a gente esticou o espelho, nós temos duas linhas retas que formam dois ângulos opostos pelo vértice, o que quer dizer que aqui também vai ser 60. E aí é onde entra a física. Ele mostra um raio de luz que é refletido no espelho. Na reflexão eu tenho simetria. Se esse ângulo aqui é 60 graus na entrada, ele também vai ser 60 graus na saída. Observa que nós temos um triângulo maior aqui, OAB. E que se aqui é retângulo e aqui é 60 graus, ele indica que esse ângulo aqui, então, foi de 30 graus. E mais, vamos voltar para essa posição. Na hora que eu estiquei essa linha, eu formei um ângulo raso, dividido em 3 parcelas. Nesse caso, já dá para entender que se o total tem que dar 180, as outras 2 parcelas fazem 60, isso aqui também é 60 graus. Vai de novo um triângulo retângulo, porque a pessoa está ereta, em pé no chão horizontal. Então eu tenho OPB como sendo um triângulo também retângulo. E que isso aqui embaixo é 60, ali em cima vai ser 30 graus. Agora, descobertos todos os ângulos, o que é que nós queremos? Ele pede para você relacionar a altura da pessoa com o valor de y, que é o comprimento do espelho. Gostaria que você observasse, então, que se nós já sabemos todos os ângulos dos triângulos envolvidos, a gente pode aí fazer um trabalho agora de trigonometria. O que acontece? No triângulo OPB, nós temos como o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, a altura H da pessoa. E a hipotenusa seria essa linha aqui, ó, que eu não sei qual é o comprimento dela, mas que eu vou chamar de x. Agora, olhando para o triângulo OAB, que contém o cateto y, que é a outra medida que eu quero relacionar, ela é oposta ao ângulo de 30. Então, se adjacente é cosseno, oposto é seno. E a hipotenusa, por coincidência, é o mesmo x. Então, eu consigo, no triângulo OPB, dizer que o cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Enquanto que no triângulo OAB, eu tenho o seno de 30 como sendo o cateto oposto e y sobre a hipotenusa. E aí a questão acaba, porque se eu tenho um termo de comparação entre as duas expressões,
Se o ângulo de 30 graus é um ângulo conhecido, eu sei o seno e o cosseno, na hora que eu dividir as expressões uma pela outra, eu vou encontrar a resposta sem dificuldade. E aí essas continhas aí vocês têm condições de fazer, muitos já resolveram essa questão, e vão encontrar y raiz de 3. Agora, o que é que eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez, e é o grande objetivo da gente nessa véspera para a EFON? De novo, o que é que a EFON costuma fazer? Pega as questões clássicas e cria uma variação em cima delas. Então, a gente está muito acostumado com a questão clássica de você ter o espelho em pé na vertical e a pessoa também em pé na vertical. E aí pergunta a história do tamanho do espelho para a pessoa se ver por completo. O que ela faz aqui? Ela pega o espelho e inclina. Isso é o que a gente chamaria de um paradigma que é quebrado. O que é um paradigma? É quando você faz muitas questões de um mesmo jeito. Você acostuma, você já sabe a saída. E aí a banca chega no dia da prova e quebra o paradigma. Ou seja, pega aquilo que você está acostumado e põe uma coisinha diferente. Mais uma vez, é onde entra a tranquilidade na interpretação do texto, o foco para conseguir lembrar o conteúdo e o raciocínio e a experiência de prova para conseguir resolver a questão. Ok?